Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje abrimos com a questão de o Estado se falhou ou não relativamente ao socorro prestado ao helicóptero do INEM que caiu no sábado. Falamos do caso Tanco e das novas detenções. Tentamos perceber aqui que ligações existem então no caso Tancos. Falamos ainda do PST que pede ao Governo para meter a mão na consciência no que diz respeito aos serviços de segurança. Analisamos então aqui este pedido feito pelo líder do PST. Falamos ainda do protesto dos coletes amarelos em Portugal no dia 21 e, para fechar, falamos do que se pode esperar então de Bolsonaro enquanto presidente do Brasil. São estes os temas que temos hoje em análise. Comigo em estúdio, Albino Almeida. Albino, mais uma vez, seja bem-vindo ao Espaço Opinião. Obrigado. Já ontem tivemos a possibilidade de estar também aqui a trocar algumas ideias relativamente a alguns temas. Hoje, novamente, Albino, também já aqui falámos sobre a queda do helicóptero do INEM no sábado, precisamente ontem. Agora a questão que lhe coloco e também, contudo, com algumas das perguntas que já temos. Falhou o Estado no socorro ao INEM? Em primeiro lugar, uma saudação a todas e a todos que podem ver-nos e ouvir-nos e dizer que o Estado entendido como todos nós falhou. Para falar a verdade, eu estou espantado com o nível de incompetência que em todas as áreas da função pública nos vamos confrontando. O Estado, como disse o Presidente da República, embora eu ache que ele se possa ter precipitado um bocadinho, por força da pressão de estar no funeral da enfermeira que morreu, o Estado somos todos nós. E ele é o chefe do Estado. E, portanto, se nos está a convocar a todos para uma reflexão, acho que faz bem. Eu gostava de perceber como é que algumas pessoas estão em lugares de confiança, em que nós devemos confiar, e não são capazes de tomar uma decisão acertada. Quer a nave, quer a Autoridade Nacional da Proteção Civil terão falhado. E por isso diz bem o Sr. Presidente da República quando diz o Estado falhou. Porque essas são estruturas do Estado onde trabalham pessoas como nós, estamos aqui, mas que parece não estarem à altura do lugar que desempenham. E nós vamos ter que encontrar um estatuto disciplinar que resolva estes problemas de uma forma absolutamente exemplar. Eu lembro-me que há 40 anos atrás, ser funcionário público não era uma coisa qualquer. Era um estatuto que implicava da parte da pessoa, em primeiro lugar, antes de qualquer reconhecimento social, implicava grande responsabilidade e grande sentido do dever. Pois eu acho que isso acabou. Eu acho que o sentido de responsabilidade e o dever acabou na maior parte das pessoas que estão ali, aparentemente, porque têm duas coisas boas. Um salário seguro e um emprego para a vida. E se calhar nós vamos ter que olhar para isto com atenção. Casos destes são inaceitáveis. E por isso o Sr. Presidente da República disse, e bem, é o Estado como tal, ou seja, somos todos nós que estamos a falhar. E é preciso perceber, porque de todos nós, há uns que têm todos os dias que desempenhar uma função que, pelos vistos, desempenham mal e devem ser exemplarmente punidos por isso. Nós não podemos ter na função pública pessoas que procuraram um emprego e que não se preocupam com o trabalho que têm que desempenhar. Isto é a primeira nota que eu quero deixar, porque acredito que o Sr. Presidente da República também já esteja tão cansado como eu de ouvir atribuir isto aos políticos. Os políticos depois têm as costas largas. Eu quero, no entanto, ressalvar o que já ontem aqui disse e que para mim implica talvez deixar passar tempo, mas era bom perceber. Nós não temos, nem podemos ter, tão cedo, os resultados das autópsias aos falecidos no acidente. Mas era bom perceber de que é que estamos a falar, porque eu não acredito que aquele acidente, da forma como possa ter ocorrido, aparentemente, com o helicóptero a voar baixo e a ser ou empurrado pelo vento ou por qualquer outra razão em bater contra uma torre, não acredito que tivesse havido sobreviventes. Até porque nós lembramos de outros acidentes com helicópteros, normalmente não há sobreviventes dos acidentes com helicópteros, desde logo, porque aquilo é uma estrutura mais frágil do que um avião, e, portanto, não há sobreviventes. Mas o que está aqui em causa... Até porque, segundo aquilo que foram os relatos também de quem presenciou, que há, ao que tudo indica, e segundo aquilo que avançam as notícias, uma testemunha que diz ter visto aquilo que lhe pareceu ser uma explosão. Exatamente, por isso. Não Só para também contextualizar. Exatamente, fez bem, olha, nem estava a valorizar isso, mas tem toda a razão de apontar. Foi também feito este primeiro socorro e esta primeira chamada para o 112. Aparentemente, dizem os estudos que eu acompanhei com atenção, nomeadamente ao caso de Adelino Amar da Costa e Sá Carneiro, que há dois tipos de ocorrências. Há aquelas em que, por traumatismo, as pessoas morrem e, portanto, tudo o que acontece a seguir já não tem nenhuma marca física, como, por exemplo, o fumo.
Se ocorre uma explosão e as pessoas ficam a respirar dentro de uma cabine ou num local qualquer fumo, chamas de temperaturas de muitos graus centígrados, essas pessoas nos seus pulmões deixam marcas indeléveis de terem, e se respiraram estavam vivas. Do ponto de vista biológico estavam vivas, porque senão não respiravam. Se por acaso, tendo ardido as pessoas ou tendo sido queimadas, não tiver nenhum rastro de fumo nos seus pulmões, significa que já estavam mortas quando aconteceu o fogo. E, portanto, há aqui muita emoção e pouca razão na análise do que aconteceu. Há muitas explicações ainda em aberto. Há muita coisa para perceber. Eu ontem, aliás, disse isso e mantenho. O Sr. Presidente da República talvez devesse ter esperado um pouco mais, embora ele tenha razão. Mas acusações ao Estado e esta possível falha do Estado? Porque, acho que o Presidente da República intuiu, com a inteligência que tem, intuiu aquilo que todos nós estamos a sentir e que eu já disse aqui. Há gente a trabalhar na função pública que não tem dignidade nem sentir responsabilidade para lá trabalhar. Isso é um problema do Estado, porque é um problema de todos nós. Não é um problema do governo A ou B ou C. Porque há júris, porque há concursos, porque há um conjunto de obrigações que o Estado se obriga a cumprir para recrutar pessoas para a função pública e depois tem estes resultados. Portanto, há qualquer coisa aqui que está mal e temos, de facto, que provavelmente imbuir os funcionários públicos do sentido de responsabilidade e de missão que lhes incumbe. E, portanto, não podem estar lá a ocupar lugar, têm que desempenhar a função. E esta é a grande diferença. Eu creio mesmo que o Sr. Presidente está a ver o mesmo que eu, que é, está muita gente a ocupar os lugares, mas a desempenhar poucas funções. E é preciso que, de facto, quem está sentado nos lugares desempenhe as funções. E o que o relatório preliminar prova, mesmo que se tivessem sobrevivido, estaríamos a falar que houve falhas estaríamos a falar no início das operações. Exatamente. Se tivessem sobrevivido, estaríamos a falar das consequências do atraso no socorro, para a saúde, para a recuperação das pessoas, etc. No caso, não acredito que estejamos a falar disso. Eu creio que as pessoas morreram logo ali, mas estamos a falar do que pode acontecer se houver sobreviventes, que não pode acontecer. Ou seja, não é possível que alguém esteja à frente de uma nave ou esteja à frente de uma Associação Nacional de Proteção Civil, da Agência de Proteção Civil, e não conheça o protocolo que tem que cumprir naquela circunstância. Isso é inaceitável. E, portanto, ou não conhece porque nunca conheceu, ou então não conhece porque é descuidado e tem que ser demitido. Albino Almeida, aqui também outra das questões, e é precisamente esta articulação entre as diversas entidades que teriam então aqui que ter acionado todos os meios para se começarem as buscas. Foi essa articulação que de facto falhou? Quando estamos a falar de uma rede, temos que perceber o seguinte. Numa rede há sempre a hipótese de falhar um ponto, ser substituído pelos pontos à volta. Mas nós aqui estamos a falar de uma cadeia de procedimentos, que é uma coisa diferente. Se falha um e é logo o primeiro, tudo o resto vai correr mal. Não é? Porque numa rede eu posso ser assim, ok, não liguei ao Porto, não me atendeu ao Porto, mas eu liguei a Coimbra, foi o que aconteceu. Pois há o tempo em que isto demora esta decisão. E porque é uma rede, não é? A Proteção Civil é uma rede, regional, local, etc. No caso concreto de eu ter um protocolo a seguir, em termos hierárquicos, ou seja, o primeiro passo é o A, o segundo é o B, o terceiro é o C, e eu, em vez de começar pelo passo A, começo pelo passo C, dificilmente o resto vai correr bem. E é disto que estamos a falar. Estamos a falar aqui de uma cadeia, de um sistema de funcionamento hierarquizado, que não foi respeitado e, portanto, deu asneira. Ou seja, a Força Aérea era a primeira, segundo dizem os entendidos, que pelo protocolo devia ter sido acionada, dizendo, há um problema com um helicóptero. O helicóptero poder estar avariado e ir contra um avião ou ser um perigo para as outras aeronaves que estivessem naquele espaço aéreo. Por isso o espaço aéreo é isolado. Portanto, há aqui um conjunto de falhas que das duas uma. Ou a pessoa é ignorante e ensina-na, ou a pessoa é relapsa e então aí tem que ser demitida e não podemos ter, e não pode mais voltar à função pública sob razão alguma. Lamentamos muito, mas isto é assim, eles têm que ter o sentimento de que a função pública trabalha para os outros. Todos nós pagamos àquela pessoa para ela cuidar de um detalhe que é essencial à segurança, neste caso, ao socorro a todos. E, portanto, se falha, não pode lá continuar. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora, depois de analisarmos então aqui esta questão, também qual o papel do Estado aqui no socorro ao INEM e porque também, atenção, digamos assim, Helena, peço desculpa lá para casa para ser claro, Estado. Porque vamos aí cair outra vez já a seguir. É preciso lá em casa que se perceba que o Estado somos todos nós. Não há Estado sem povo. O povo é o Estado. É o que constitui o Estado, é o que dá origem ao Estado. Aliás, há um livro muito interessante sobre isso, que pode ser lido sem paixões, que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Explica bem como é que chegamos ao Estado. E o Estado somos todos nós.
Coisa diferente são os governos, porque nós vamos a seguir falar de governos e, portanto, convém que estar claro que o Estado, que o Sr. Presidente da República ontem disse, sendo ele o chefe do Estado, foi dizer a todos nós, interpelando todos nós, todos falhamos. Claro que uns mais do que outros, mas a verdade é que isto é uma falha coletiva. Sendo que uns têm mais obrigações e têm outras competências. Exatamente. É preciso agora também percebermos no tema que vem a seguir o que é que ainda falta esclarecer. Falamos do caso Tancos, falamos de novas detenções que ocorreram no início desta semana. Albino Almeida, também já aqui abordámos esta questão, já várias vezes falámos do caso Tancos, continuamos a falar. Ainda há muito a esclarecer. Há aqui ligações que, de facto, precisam de ser também esclarecidas. Isto é... Qual a finalidade, e começo já por lhe perguntar, qual a finalidade do roubo de Tancos? Bom, a finalidade, eu já o disse aqui várias vezes, aliás, inseri isto num processo que levou à morte do Ministro da Defesa em 1980, Amar da Costa, que tinha descoberto que existiam negócios de armas mesmo depois da Guerra Colonial. Porque nós temos que nos lembrar que tivemos uma guerra colonial que precisava de ter determinado tipo de mecanismos ao seu dispor para, nomeadamente, um grande saco azul, para, por exemplo, nas ações, hoje sabemos-lo, ações como o Iriamu e outras que fizeram durante a Guerra Colonial, a libertação de soldados na Guiné-Conakry, etc., precisavam de comprar material que não deixasse rastro, precisavam de comprar fardamento que não deixasse rastro, porque as missões eram secretas e o nome de Portugal não podia ficar aliado à invasão de um país. E, portanto, era preciso preservar. Criou-se, portanto, um fundo que ninguém, vamos dizer assim, que era um saco azul, ou seja, que ninguém fiscaliza, que ninguém controla. Aparentemente, as pessoas que estavam a comercializar essas armas, então, para o exército português, para as missões secretas, tomaram-lhe o gosto e continuaram ligadas ao circuito internacional de armas. Essa circunstância terá sido descoberta por Amar da Costa, que chegou a pedir arma uso e porte de arma de defesa e que andava um pouco assustado com um determinado tipo de ameaças que tinha recebido. E, portanto, ele morreu. Com ele morreu Sá Carneiro, que não era suposto ir naquele avião, e portanto, juntou-se-lhe na sorte. Ora bem, isto ficou sempre uma nebulosa. Houve não sei quantas comissões de inquérito na Assembleia da República. Ninguém descobriu coisa substancial, ou dito de outra maneira. Descobriram muita coisa, mas não fizeram prova. Que é o que eu acho que vai acontecer com Tancos. Porquê? Porque isto só é possível pelo que eu estava a dizer atrás. Ou seja, há pessoas na administração pública que são gatunos. Mas já eram gatunos quando não estavam lá. Têm tendência para gatunos. Está a ver? Por isso, são pessoas que, de facto, nunca poderiam estar na administração pública, porque têm vocação para gatunos. É disto que estamos a falar. Não me interessa o móvel de serem gatunos. São delinquentes comuns. Azar o nosso estão no Exército, azar o nosso estão nas Forças Armadas, azar o nosso estão na nave e estão na Agência Nacional da Proteção Civil. Está a ver? Por isso, nós temos que ser muito exigentes, volto a dizer o que estava a dizer há bocado, o Estado, todos nós, temos que ser muito críticos das pessoas a quem estamos a pagar um salário que não tem nada a ver com políticos, que são pessoas que estão lá 10, 20, 30, 40 anos, estão a ocupar o lugar e não desempenham a função. E isso é o Estado todo, são os portugueses todos, têm que se revoltar. É contra esta gente que acha que uma vez ali não são controlados por ninguém, não têm que responder a ninguém e podem usar o lugar para ser criminosos, que é disto que estamos a falar. Albino Almeida, quando já achávamos ou quando já parecia que, de facto, este caso estava parcialmente encerrado no que dizia respeito a detenções, no início desta semana voltaram-se a fazer detenções e buscas relacionadas com o caso Tancos. Foi uma novidade? Não foi uma novidade. Foi quando a PJ Militar saiu do meio do processo, porque o que parece ser é que a PJ Militar não estava a investigar, estava a ajudar a encobrir e, portanto, naturalmente atrasava a investigação da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária Militar é uma excrescência. É daquelas coisas que vão ficando no sistema e que ninguém tira de lá para fora. Há muito tempo que muita gente defende que, tendo acabado os tribunais militares, não faz sentido uma Polícia Judiciária Militar. Não faz sentido. E, portanto, essa a sua visão também, é a minha já visão. Não faz sentido haver uma PJ claro, militar. Imagine que a Helena... Este caso Tancos, o caso Tancos é isto bem que eu lhe vou dizer claro, assim. É bem claro para mim. Desta questão da PJ Porquê? militar. Porque se a Helena estiver a fazer uma investigação, e eu também sou jornalista e sei o seu processo de funcionamento, eu vou-lhe boicotar. Tranquilamente, e a Helena num primeiro momento, num segundo e num terceiro, se calhar nem dá conta, percebe? Porque eu sei como é que trabalha e vou pelos sítios certos e boicoto-lhe o seu trabalho. Não tenho hoje dúvidas nenhumas que a Polícia Judiciária Militar engendrou toda uma circunstância
E ao mesmo tempo tentou controlar os movimentos da Polícia Judiciária não militar, inclusivamente estando 6 horas à espera para entrar em tanques, como se recordará. E quando o Ministro da Defesa e o chefe do gabinete do Ministro da Defesa diziam nós não temos conhecimento de nada que nos possa dizer assim, não, nós tivemos conhecimento do roubo das armas, tinham razão. Porquê? Porque enquanto uns estavam a tentar descobrir, outros estavam a tentar encobrir. E aqui, deixe-me dizer-lhe, há muita responsabilidade de um jornalismo corrécio que se está a fazer, que é um jornalismo que, em cima dos acontecimentos, está a dar notícias. Ou seja, está também ele a ser usado por quem está interessado em nublar, em pôr nuvens no processo, e, portanto, nós sabemos muita coisa que não é verdade. Ou seja, o que é verdade é o que está a acontecer agora, que é o lógico que nós aqui já falamos algumas vezes. Aquilo é, mesmo com redes furadas, mesmo com falta de atenção, tinha que haver cumplicidade, porque o material roubado implicou transporte e foi feito durante muito tempo e teve cumplicidades várias, ou então tinha sido, de facto, alguma coisa muito bem organizada que tem o Estado... Que demorou também o seu tempo até ser... Não, foi preparado com algum tempo. Exato, não, porque do lado, dentro do Estado, como eu dizia há bocado, o Estado somos todos nós e, no caso concreto, temos criminosos entre nós. Temos pessoas doentes, temos pessoas com cancro, temos pessoas... E também temos meliantes, também temos ladrões, enquanto povo. E o azar nosso... é que, de facto, esta gente está em lugares onde nunca devia ter entrado. E essa é uma reflexão do Estado, de todos nós. O que é que queremos que sejam as pessoas que, em nosso nome, estão a tratar de tarefas muito sensíveis e muito importantes? Muito bem. Albino Almeida, aproveito também para encadear este próximo tema com as críticas de Rui Rio, ou, aliás, o repto, podemos dizê-lo assim, de Rui Rio ao Governo, que diz então, pediu então ao Governo para meter a mão na consciência relativamente aos serviços de segurança. A ver, eu tenho uma visão sobre o Dr. Rui Rio que é esta. E ele ainda há dias falava sobre a pressão da PGR na Assembleia da República e se há coisa em que ele tem razão, essa é uma razão fundamental. Agora, o que eu acho é isto, honestamente, e inclino-me a passar da chapa a ter a certeza. O Dr. Rui Rio sabe muito bem o que quer e sabe, do meu ponto de vista, é um líder atento, inteligente e sabe exatamente que, das duas uma, ou estava a prosseguir a política de Passos Coelho ou estava a fazer a mesma política que está a fazer o atual governo. No essencial, eram iguais. Porque a outra alternativa era estar ainda a devolver salários, agora dizer, não vamos devolver tudo afinal nesta legislatura porque não dá, enfim, já lá iremos. Agora, o que o Dr. Rui Rio diz, para mim, parece-me ser aqueles momentos em que ele fala para o partido lhe bater palmas. E quando ele fala para o partido lhe bater palmas, ele diz asneiras. Não é? Porque o que está aqui em causa... não é o Governo meter a mão na consciência, porque o Governo não pode evitar que em tantos funcionários públicos, nas Forças Armadas, no Exército, na Polícia, haja gente que tem comportamentos que são absolutamente repugnantes, não é? É aquela questão a anteriori. Nós temos que imbuir a função pública de um estatuto disciplinar rigoroso e duro, para que as pessoas percebam que estar nestes lugares implica polícias, bombeiros, bombeiros profissionais, todas as pessoas a quem nós estamos a pagar, nós, Estado, dos nossos impostos todos, não é o Governo, que o Governo não faz notas, nem lhe cai o dinheiro do céu. É por isso que o Presidente da República pôs a questão muito bem posta, e ele que é o chefe do Estado. Ou seja, nós todos temos que dizer a esta gente, a quem estamos a pagar, das duas uma. Ou são competentes ou vão-se embora. E se não forem, nós mandamos. E, portanto, o que o Dr. Rui Rio tem que fazer é uma profunda reflexão com todos, deve ser feita esta reflexão de sabermos que estatuto queremos para a função pública e que estatuto disciplinares para aqueles funcionários que, em várias áreas, incumprem as missões que lhes estão confiadas. Muito bem. Albino Almeida, agora falamos do protesto dos coletes amarelos em Portugal. Ameaçam parar o país no dia 21. Albino Almeida, quando se fala em coletes amarelos, falamos também aqui no efeito contágio. É também, digamos assim, uma forma de protesto numa altura em que estamos, em que se aproxima o Natal, em que se aproxima também o final do ano de 2018. Olha, em primeiro lugar, deixe-me dizer que os únicos coletes amarelos que conseguem parar, como hoje de manhã, a BCI 2 horas, são os coletes amarelos que resultam das pessoas irem ao telemóvel, baterem umas contra as outras na BCI, e isso para o trânsito com uma eficácia que nos Carvalhos já estamos parados na fila. Portanto, os únicos coletes amarelos que eu conheço e quero valorizar são estes. Ou seja, e é de facto complicado. Quando nós temos que vestir coletes amarelos porque batemos numa estrada ou numa via de cintura interna, como aconteceu hoje com 6 veículos, é muito complicado. Portanto, eu não diria mais do que isto. O
que é que representam neste momento os coletes amarelos na Europa? Ou no que é que se transformaram estas manifestações que deveriam ter sido manifestações pacíficas e que depois também desplotaram aqui em alguns movimentos mais violentos? Vou voltar a Macron. Não por acaso isto surge em França, a França tem tradição de revoluções e o Macron enganou os franceses porque lhes vendeu a ideia que era possível estar no governo sem ideologia. A teoria dele era esta, não há ideologias. A partir de agora a única ideologia que há é o bem-estar do povo. Só que, para azar dos tábuas, só há duas maneiras de gerir uma economia, de gerir um Estado, de gerir uma economia, que são pessoas e dinheiro. E ele fez opções de gerir o Estado francês, valorizando as classes mais altas, dando alguma coisinha aos mais pobres e deixando no meio uma classe completamente desprotegida, à qual ia aumentar 14 cêntimos por litro a gasolina e o gasóleo. Objetivo, uma França limpa, uma França ambientalmente sustentável. O problema é que essas classes que ele olimpicamente desprezou, mas que foram elas que o puseram no poder, descobriram agora que essa história de não haver ideologia é mentira, porque só há duas maneiras de gerir a economia. Ou os Estados dão tudo o que têm a todos e garantem a todos o mínimo e são sustentáveis, ou não são. Macron não vai ter penalizações da Europa por furar os compromissos europeus. Mas a Itália lá teve que baixar umas décimas o orçamento e nós teríamos que baixar umas décimas se nos acontecer a mesma coisa. Portanto, o que eu diria fundamentalmente é que este movimento na Europa chama a atenção para uma coisa muito clara. Está, aliás, a acontecer na própria Hungria. O Orbán está em dificuldades. Porquê? Porque esta gente promete ao povo que só vai pensar no bem-estar deles. E chega lá a aplicar receitas antigas na gestão da economia. Isso dá asneira. Portanto, aquilo que neste momento representa um conjunto de patos bravos. Alguns sabem o que estão lá a fazer, que é o caso do Partido Fascista Português já ter dado apoio à eventualidade do que acontecer, mas há uma coisa muito importante, ninguém lá foi pôr a cara. Os cartazes que aparecem são anónimos em Portugal e, portanto, veremos se de facto isso tem alguma coerência. Primeiro, não sabemos que eles querem destruir tudo à partida, que é o que fizeram em França, não sabemos o que é que querem construir, que em França não apareceu ninguém dos que destruíram Paris e os carros das pessoas, que aliás começaram a perder a popularidade quando começaram a bater nos bens das pessoas, não apareceu uma só ideia, exceto, pelos vistos, uma que o presidente da França sabia que tinha ido longe demais, que era a questão do salário mínimo francês. Albino Almeida, pegando então nessas promessas que muitas das vezes então, tal como Albino Almeida disse, os políticos fazem ao eleitorado. Albino Almeida, passamos agora a falar de Bolsonaro e pegando nessas próprias palavras, de facto, o que é que se espera também das promessas feitas por Bolsonaro? Bom, eu acho que temos que temer o seguinte, temos que temer que ele cumpra as promessas, e se cumprir as promessas, há muitas que são absolutamente hediondas. Agora, isto tem regras, o próprio Trump, como nós estamos a apreciar com a questão do muro do México e tudo, o próprio Trump tem forças que, não podendo completamente anular a força política que ele tem, porque é presidente, também não vão poder anular a força toda do presidente no Brasil. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Primeiro, sabendo onde mora Bolsonaro, qual é a origem dele, 27 anos na política, ele não pode estar tão limpo, não pode ter tanta pureza virginal como muitos lhe atribuem. Agora, há uma lógica absolutamente clara. A América do Sul... O facto de ter escolhido, e peço desculpa desde já por tê-lo interrompido, o facto de ter escolhido militares para a composição... Era aí que eu vou chegar. A América do Sul, tal e qual, a América do Sul... esta troca de pensamentos. Exatamente. A América do Sul, há muitos anos que se divide num pensamento subliminar a todos os sul-americanos, basta ir à América do Sul, Brasil, Colômbia e perceber. Há duas grandes linhas na cabeça de qualquer sul-americano. Uma é, ou nós somos um satélite dos Estados Unidos, com o bom e o mau que se representa, ou nós tentamos criar aqui uma grande república da América do Sul, que para não ser igual à da América do Norte teria que ser de tipo chavista, de tipo bolivariana. Ao mesmo tempo coincidiram no Brasil o Lula da Silva e Hugo Chávez na Venezuela. E estas duas pessoas entenderam-se, e de uma forma muito clara, porque a América do Sul virou bastante à esquerda nos últimos anos, entenderam-se para criar a tal grande América do Sul.
unida pelos proletários, por isso o Partido dos Trabalhadores, uma grande América do Sul, a fazer frente à América do Norte, numa lógica, digamos assim, bolivariana, numa lógica de assumir que a América do Sul também tem riqueza e pode fazer frente à América do Norte. Isto está a passar no meio da política brasileira. Bolsonaro pertence ao primeiro grupo, aos que acham que trabalhando de perto com os Estados Unidos é melhor para a economia da América do Sul e, neste caso, para a do Brasil. Veremos. Veremos. Por isso, daqui a um mês já conseguiremos perceber. Agora, o facto de ele ter militares indica que ele tem a percepção de que se a política não lhe correr bem, os militares virão para a rua para o defender. E isto é preocupante. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então hoje a falar do que esperar de Bolsonaro, daquilo que também foi então aqui a campanha política, as promessas feitas por Bolsonaro e as ideias também de Bolsonaro para o Brasil. Albino Almeida, quero antes de mais desejar-lhe um bom Natal e voltamos a ver-nos também na próxima semana. Para Obrigada. si, para os seus colegas aqui da televisão e para todos os familiares, que certamente todos estão ligados, porque todos temos uma família. Às famílias todas que nos acompanham lá em casa, um grande Natal. Muito obrigada, Albino Almeida. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada. Obrigado. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.